Uma dúvida muito frequente que vocês sempre chegam para perguntar pra gente aqui no canal é sobre tempo de transferir uma isca PET capturada com a colônia de abelha sem ferrão. Essa isca aqui no caso está capturada com uma colônia de jataí. E por ser uma colônia de abelhas sem ferrão, jataí entre muitas outras espécies, todas elas funcionam nesse mesmo padrão que eu vou comentar com vocês, a gente tem um tempo específico para fazer essa transferência, que na verdade não é chamada de fato de transferência. A transferência é o momento exato em que a gente pega a colônia que está nessa isca e transfere essa colônia para uma caixinha racional. A gente precisa fazer aqui, no caso de uma isca que é capturada longe da nossa casa, até mesmo as iscas que são capturadas próximas de casa, como é o caso dessa aqui, que está capturada do lado da minha casa, eu preciso fazer um manejo antes da transferência, chamado de transposição. O manejo de transposição, diferente da transferência, ele consiste na gente pegar toda a isca, ou seja, toda a casa das abelhas, e mudar essa isca, a casa, com as abelhas de bairro ou de cidade, vamos dizer assim. Então a transferência é mudar as abelhas de casa e a transposição é mudar a casa com as abelhas de bairro ou de cidade, para a gente poder fazer esse manejo justamente de migração para um novo local. Existem várias formas de transposição e cada uma delas é utilizada em um momento diferente da criação. Depende muito da distância que essa isca está do local que você vai transferi-la, né, transpor ela permanentemente. Então, se for uma colônia de jataí, por exemplo, ela voa no limite de 600, 700 metros de distância. Se o local que você vai levar ela definitivamente, né, o local do seu meliponário, por exemplo, estiver dentro desse raio de voo, então você vai ter que fazer uma transposição de longa distância para levar ela para um local mais distante, acostumar ela com aquele local para depois retornar para o local definitivo. Se a gente pegar simplesmente essa colônia, levar desse local que está aqui, nessa árvore aqui, vou pegar ela, vou levar como se fosse permanentemente, vamos dizer que o meliponário está ali, coloco ela naquela árvore, as operárias são simplesmente sair daquela árvore e voltar todas para esse local de novo, como está acontecendo aqui, as operárias estão chegando. E esses operários vão ficar aqui buscando o local em que a colônia estava, até acabarem morrendo depois de algumas horas ou dias que foi feita essa modificação, caso a colônia não retorne para esse local. Então por isso que a transposição é muito importante de ser feita da forma correta. E mais importante ainda, de ser feita da forma correta, é no momento correto, que é justamente a pergunta que vocês fazem bastante aqui no canal. Gabriel, quanto tempo eu tenho que esperar com a isca capturada para poder levar ela para o meu meliponário, ou depois para poder transferir essa colônia de uma isca para uma caixa racional? Para essa avaliação você vai usar alguns pontos simples de análise. Chega mais pertinho da isca para você dar uma olhada, ó. Numa isca capturada, a gente sempre vai ver, sempre, quando já tem uma rainha dominante, quando já tem o trabalho de entrada e saída, abelhas na guarda, né, fazendo a vigia do pito de entrada, como é o caso da jataí, abelhas entrando e saindo com recursos e também presença de pito de entrada. Tá vendo que elas estão chegando com recurso? Ó, tem algumas pernas traseiras com pólen, algumas abelhas com abdômen dilatado, indicando carregamento de néctar. Isso daqui indica muito provavelmente uma colônia já estabelecida que tem rainha presente, que não tem entrada de recurso, vigia de pito de entrada tão intensificado dessa forma, se não tem rainha ainda. Se está no processo inicial da enxameação, que é quando a princesa ainda está se adaptando. A partir do momento que a princesa ela é eleita, é fecundada pelos machos, esse trabalho de coleta de recursos, trabalho de vigia do ninho, que é um trabalho de uma colônia definitiva, ele começa. É por isso que a partir desse momento, quando você verificou nessa isca, que já tem o pito de entrada, tem trabalho, tem a abelha entrando com recurso, você pode começar a contar o período para poder fazer justamente essa transposição, essa transferência. A gente fala sempre que o período ideal é você manter essa colônia lá capturada por mais ou menos uns 60 dias. Claro que isso pode variar de acordo com as características do ambiente, de acordo com a saúde dessa colônia, se ela estiver pouco desenvolvida, com algum problema, é legal você fazer uma transferência antecipada, que a gente chama de transferência de emergência, para poder na caixinha resolver ali a situação dessa colônia. Agora, se está tudo certo, você pode esperar uma média de 60 dias, que é um tempo bem seguro para fazer essa transferência. Isso acontece por conta dos ciclos de postura das colônias de abelha sem ferrão. A gente espera os 60 dias, porque a cada 30 dias encerra um ciclo de postura. E como a rainha recém-surgida, né, que acabou de ser transformada em uma rainha, ela ainda está muito fraca, o primeiro ciclo de postura ele é muito fraco. E como a rainha que acabou de se desenvolver, ela ainda está aprendendo a fazer a postura, ela demora um tempo para estabelecer uma postura saudável, uma postura frequente e dar origem a bastante operárias que vão justamente trabalhar pela colônia. Então se a gente faz a transferência de uma colônia que acabou de ser capturada, essa rainha está botando pouco, ou seja, vai dar origem a poucas operárias e vai ter pouca força de trabalho para recuperar essa colônia de uma transposição, de uma transferência, o que é muito importante, ter essa força para recuperação rápida e evitar entradas de inimigos naturais, como furídeo e formigas, né, que se aproveitam dessas situações de fragilidade. Por isso, é no segundo ciclo de postura, assim que ele finaliza, ou seja, depois de 60 dias,
que já tem bastante postura, porque a rainha já tá mais desenvolvida, a rainha já pegou no tranco como é que faz essa postura, já não é mais uma rainha tão iniciante assim, e vai ter, consequentemente, mais operárias para trabalhar pela colônia e conseguir recuperar essa colônia mais rapidamente depois desse manejo que a gente vai fazer. Por isso que o tempo que a gente espera com a colônia depois de capturada, assim que apresentou essas características de colônia que já tem uma rainha, já está em trabalho ativo, é mais ou menos de 60 dias, podendo variar para um pouco menos, de acordo aí com as características que essa colônia vai te apresentar, podendo ser feita uma transferência de emergência. Agora que você sabe disso, uma coisa muito importante que eu preciso te avisar mais uma vez: capturar, obter colônias de abelha sem ferrão é a parte mais fácil de toda a criação. Você que está começando a criar agora, vai conseguir sim as suas colônias de abelha sem ferrão, seja por meio de compra, seja por meio de captura. Agora, uma das coisas mais importantes que quem está começando não dedica atenção é o pós-obtenção, é manter as colônias dos seus próprios meliponários. Essa é a parte mais complicada. Essa é a parte onde a maioria dos meliponicultores iniciantes acabam perdendo suas colônias por falta de conhecimento. Por isso, não comece a sua criação de abelha sem ferrão sem antes buscar um conhecimento para isso. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte: clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!